Boa noite, família! Boa noite para você que está aqui conosco na Escola da Fé. Quarta-feira às 20 horas o nosso encontro é aqui, sempre com uma mensagem inédita para o seu coração. Aqueça aí o seu coração, porque nessa noite eu tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma individual e muito profunda com você. Antes de iniciarmos a nossa mensagem da noite na Escola da Fé, eu gostaria que você que já está aqui conosco, pegasse esse link e compartilhasse com as pessoas que você ama. É isso mesmo, com seus amigos, com seus familiares, porque eu tenho certeza que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela vai alcançar o coração dessas pessoas e elas serão muito gratas a você por ter abençoado a vida delas através da palavra de Deus. Bom, nós estamos na série O Poder Transformador da Fé. E nessa noite, nós faremos uma breve reflexão na terceira ministração. E a terceira ministração tem como tema, mudar da fé. Eu já deixo aqui uma pergunta para você. Você precisa mudar? Você acredita na importância da mudança? Eu preciso mudar. Eu estou convicto disso. E para embasar a mensagem dessa noite, como nas outras, eu queria ler um versículo chave dessa campanha, dessa série, que é Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Graças a Deus por isso. Bom, nesse início de ano, nós estamos nessa série, O Poder Transformador da Fé, e nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus e também através das pessoas, desses grandes homens que foram destaque e que estão registrados na Bíblia. E nós sabemos o quão importante é nós exercermos a nossa fé, porque a fé, ela nos ajuda a nos orientarmos, a ajustarmos aquilo que está desajustado, a encararmos e a vencermos também os desafios do nosso dia a dia, para que possamos então conquistar e viver aquilo que Deus nos criou para viver. E é fato também que nós estamos em caminho do nosso crescimento em Deus, né? Nós estamos crescendo em quê? Em graça. Nós estamos crescendo em conhecimento, nós estamos crescendo em fé. Exatamente isso. Você sabia que a sua fé, ela tem um tamanho? Ela tem um tamanho, por isso a palavra de Deus fala assim, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas sobrenaturais vão acontecer. Deus vai manifestar o seu poder de uma forma extraordinária. Então nessa noite na Escola da Fé, eu tenho certeza que você vai crescer nesse quesito. Essa é a expectativa do coração de Deus, e essa também precisa ser a expectativa do seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jacó. A reflexão dessa noite, ela passa pelas experiências, pelo testemunho que Jacó viveu. Eu tenho certeza que nós seremos alcançados e entenderemos o como a palavra de Deus, ela é atual. Porque da mesma forma que ela se aplica na vida de Jacó há milhares de anos atrás, ela também se aplica nas nossas vidas hoje. Eu tenho certeza que Deus, ele pode mudar a realidade da sua história. Basta você crer nessa palavra que é verdade. Basta você crer nessa palavra que é viva e praticá-la. Então nós vamos falar sobre Jacó e entender como, através da sua fé, Deus mudou a história de Jacó completamente.
para isso nós precisamos ter a consciência e o entendimento do quanto nós precisamos mudar. E para mudar é fato que nós precisamos ter referências, não é assim? Muitas vezes, dentro do contexto atual que vivemos, nós entendemos que uma determinada área da nossa vida precisa sofrer, precisa ter uma mudança radical. Nós podemos usar aqui o exemplo da vida na área profissional. Muitas vezes, quando nós entendemos que precisamos crescer profissionalmente, que precisamos adquirir novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos, então, automaticamente, baseado na nossa área de atuação, nós buscamos pessoas que são formadores de opiniões, que são influenciadores e que acabam se tornando as nossas referências. Da mesma maneira, para que nós possamos mudar a nossa realidade espiritual, para que nós possamos viver uma nova realidade espiritual e de fé, nós precisamos também ter a referência certa na qual nós vamos nos espelhar, não é verdade? A palavra de Deus, ela vem e revela para nós qual é a nossa principal referência, e nós sabemos que a nossa principal referência é Jesus. E também nós temos como referência grandes homens que foram usados e que tiveram também a sua vida e a sua história transformada. Tem uma frase de Bill Johnson que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a fé não é a ausência da dúvida, é a presença da crença. É exatamente isso. Muitas vezes nós entendemos que viver uma plenitude de fé, viver um novo patamar de fé, requer de nós a ausência total de dúvidas. Mas não é assim que acontece. Mas mesmo diante das dúvidas que vão aparecer e que vão surgir, o que precisa prevalecer é a presença da nossa crença. E é nessa noite que nós estamos sendo desafiados a viver nessa crença em Jesus, nessa crença na sua palavra. É fato que na minha vida, todas as grandes ou também as pequenas mudanças que ocorreram nesses 38 anos de vida, elas sempre aconteceram não em um cenário tão favorável. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todas as grandes mudanças na vida de homens, na vida de grandes mulheres também, que a Bíblia nos relata, foram através de um momento e de um cenário adverso. Não sei você, mas as principais mudanças na minha fé aconteceram nos momentos mais difíceis e nos momentos mais adversos que eu vivi. E é fato também que eu encontrei na igreja de Cristo, na nossa igreja, na nossa família espiritual, um lugar que me ofereceu crescimento, que me ofereceu estabilidade, que me fez com que eu pudesse entender que diante desses momentos difíceis e das adversidades que eu vivi, esse não era o fim, e que Deus tinha muitas coisas para poder realizar através da minha vida. Então entenda que a igreja é um espaço, que a igreja é um lugar que vai estimular o seu crescimento, vai estimular o seu crescimento pessoal, vai estimular o seu crescimento espiritual, vai estimular o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Entenda que a igreja ela é uma grande parceira no seu desenvolvimento. E nós sabemos que para nós vivermos de uma forma plena essa mudança na nossa vida, nós precisamos entender que existem ciclos, que existem etapas que nós precisamos passar por elas. E é fato que dentro dessas etapas de avaliação,
Nós precisamos também entender que é muito importante nós fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. E essa avaliação, ela precisa ter pelo menos 2 critérios importantes, que é o quê? O bom senso e o discernimento. Você precisa sempre fazer uma autoavaliação de si mesmo, com bom senso e também com discernimento. Isso é muito importante. E muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo o seguinte: sabe quando a pessoa ela chega num momento da vida dela e que ela fala assim, é muito comum nós vermos isso em postagens nas redes sociais, e elas dizem: agora eu não me importo mais com o que os outros pensam, com o que os outros falam a meu respeito. Você já viu pessoas se manifestando dessa maneira, né? Isso normalmente acontece quando alguma coisa deu muito errado na vida dessa pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa ela acaba com um casamento, ela se separa e aí ela fala assim: agora eu vou viver a minha vida, e aí coloca lá nas redes sociais. Mas normalmente essas postagens, elas estão sendo direcionadas para um determinado grupo de pessoas. Isso acontece também quando a pessoa ela abandona a fé, quando a pessoa ela se distancia da igreja, quando ela se desvia dos caminhos do Senhor. E aí logo ela se manifesta: agora eu vivo a minha vida, e é dessa maneira, e agora eu sou livre, e agora eu vou ser feliz, porque não me importa mais o que as pessoas pensam de mim. Normalmente essa pessoa está mandando um recado para o grupo de pessoa específica, e normalmente essas pessoas são os irmãos da igreja, é o pastor, enfim, são as pessoas que conviviam com ela dentro dessa realidade. Então normalmente, quando as pessoas elas se manifestam dessa maneira, é diante dessas circunstâncias. E nós sabemos que o feedback, como as outras pessoas nos veem, é muito importante. É claro que você não pode ser escravo, que você não pode viver a sua vida pautado apenas no que as pessoas pensam e como as pessoas veem você. Mas nós sabemos que na nossa vida e nessas etapas de autoavaliação, como nós vivemos em sociedade, como nós nos relacionamos com as pessoas, elas passam por pelo menos 4 etapas. A primeira etapa seria aquela área da nossa vida que é aberta, aquela área da nossa vida que é comum, aquela área da nossa vida que eu e as outras pessoas enxergam, que eu e as outras pessoas veem a meu respeito. Então essa é uma área aberta. Existe também uma outra área, uma outra etapa, que é aquela área cega. Nós falamos que é o ponto cego que nós temos, que é aquela área da nossa vida em que os outros veem a nosso respeito, mas nós não vemos. Sabe aquele ponto cego que você não consegue enxergar de si próprio, mas que as outras pessoas estão vendo? Então, essa é a área cega. Existe também a área oculta. E qual é a área oculta da nossa vida? É aquela que nós sabemos, nós vemos, mas que nós escondemos das outras pessoas para que elas não tenham acesso, para que elas não possam ver ou ter conhecimento, porque nós sabemos que isso vai tornar a nossa vulnerabilidade agora pública. E como é que as pessoas então vão nos julgar, vão nos ver? E existe uma outra área da nossa vida que se chama a área desconhecida. Exatamente. É aquela área que nem você consegue ver e nem as pessoas que convivem com você também conseguem ver. Mas fato é que nós vivemos, e que também é muito importante como as pessoas nos veem e como também nós nos enxergamos. Sabe por quê? Porque mesmo que você falasse para mim agora: pastor,
de fato, mesmo diante de todas essas situações que você colocou, eu não me importo a maneira como as pessoas me veem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Tudo bem se você não se importa como as pessoas o veem, se você não se importa com o que elas pensam, mas como você avalia a sua vida na perspectiva e na visão de como Deus te vê? É fato que nós temos essa perspectiva de visão que é vertical, que é como Deus nos vê, e horizontal, que é como as pessoas que convivem conosco nos veem. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes você pode até estar convicto de que não importa, mas essa é uma mentira, porque você se importa sim. Você se importa como o seu chefe te enxerga, você se importa como o seu marido te vê, você se importa como os seus filhos te veem, mesmo que você diga o contrário. Mas tudo isso aqui não é para que você seja exposto, julgado ou condenado, mas é para que você seja aperfeiçoado, é para que você cresça, é para que você se desenvolva. Então, a pergunta é: você quer ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa melhor, e eu estou buscando isso diariamente. Se você quer ser uma pessoa melhor, você provavelmente respondeu aí no seu íntimo: sim, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas como então ser uma pessoa melhor? Essa é a revelação da palavra de Deus, da mensagem de Deus para o nosso coração. É nos ensinar como sermos pessoas melhores. Porque muitas vezes, quando nós queremos ser um profissional melhor, quando nós queremos ser um pai melhor, um filho melhor, que é a composição desse ser, né, dessa pessoa, muitas vezes nós vamos ali e buscamos algo para que possa nos ajudar no desenvolvimento, no crescimento, para que possamos ser melhores nessas áreas da nossa vida. Mas Deus, Ele quer de fato que você seja uma pessoa melhor. E você também precisa querer ser uma pessoa melhor. E é baseado na vida de Jacó. Jacó, um homem como eu, como você, uma pessoa como eu e como você. Uma pessoa que teve acertos, teve erros, mas que se tornou um exemplo de fé, que nós vamos nessa noite nos alimentar dessas experiências aqui, para que possamos também nos tornar um exemplo de fé. Nós sabemos que a cronologia da vida de Jacó, ela se dá em pelo menos 4 etapas também. Ela se dá quando Jacó nasce. Jacó nasce irmão gêmeo, né, de Esaú, filho de Isaac e de Rebeca, e ele vive ali então a primeira etapa da vida dele na terra de Canaã, com seus pais e com seu irmão. E aí nós sabemos de todo o contexto da vida de Jacó. Nós sabemos que pelo fato dele ter roubado a primogenitura do seu irmão, isso gera um transtorno enorme no seio da sua família. Então ele sai fugido e ele vai lá para a Mesopotâmia, e ele vai morar lá então, lá na Síria, junto com Labão. E nós sabemos que ele passa ali 20 anos da vida dele, 14 trabalhando para Labão, para poder casar com as suas 2 filhas, que é Raquel e Lia, e também os outros 6 anos ajuntando e sendo pago pelos seus serviços. Então ele vive ali a segunda etapa da vida dele, até o dia em que ele entende que ele precisava retornar para a terra de Canaã, para onde os seus pais moravam, porque ele tinha muitos acertos de contas a fazer, muitas pendências que ficaram no passado e mal resolvidas. E então essa terceira etapa é quando ele junta os seus filhos, ele junta as suas esposas e tudo aquilo que ele conquistou quando ele ainda morava lá com Labão, quando ele morava lá na Síria, e ele retorna então para Canaã.
E nós sabemos que a quarta etapa, o quarto período da vida de Jacó, ele se dá quando Jacó, então, já na sua velhice, ele vai para o Egito. E o Egito é o lugar, de fato, onde ele morre, onde ele finaliza os seus dias, o seu propósito aqui nessa terra. E nós sabemos que nessa ocasião, José, ele era o governador do Egito. José é um dos seus filhos. Então a cronologia da vida de Jacó, ela passa por esses, superficialmente falando aqui, por essas 4 etapas. E nós sabemos também que, baseado na história de Jacó, homem como eu e você, nós sabemos também que existem os erros, de Jacó, que ficaram muito evidentes ali na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. E dentre eles, aqueles que mais se destacam na Bíblia, nós sabemos que foi o fato de que Jacó, ele vivia uma parcialidade da sua mãe. Jacó era o filho queridinho da mamãe. E nós sabemos o que foi gerado através desse contexto familiar. Porque a mãe, ela participa do processo onde Jacó, ele engana o seu pai Isaac e rouba ali então a primogenitura, a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. E nós sabemos então que Jacó, ele mentiu quando afirmou para o seu pai Isaac que ele era Esaú. Nós sabemos também que Jacó, ele mentiu quando declarou que ele tinha feito como o seu pai solicitou. E o que o pai tinha solicitado? O pai estava velho, o pai já estava ali cego, já estava debilitado. E nós sabemos então que ele precisava abençoar o filho primogênito, para que a bênção da primogenitura ela fosse estabelecida, para que Isaac então pudesse partir para o Senhor e ele pudesse então finalizar o seu propósito. E aí Isaac fala para que Esaú, no caso era Jacó, que ele fosse lá e caçasse, trouxesse essa caça, preparasse ali um banquete, porque esse seria um momento muito especial no seio da família. E aí também nós sabemos que Jacó, ele engana Isaac dizendo que o Senhor, que o próprio Deus tinha trazido a caça para ele rapidamente, tinha provido a ele essa caça. Foi um outro momento nesse processo aí da bênção da primogenitura. E nós sabemos também que nesse processo, Jacó, ele usa as roupas de Esaú, colocando as peles em suas mãos e em seu pescoço. Por quê? Porque Esaú, ele era peludo, ele tinha o cheiro do homem do campo, Então Jacó, ele vai e usa as roupas para que quando Isaac tocasse sobre ele, tivesse ali então a certeza de que estava abençoando a Esaú. Mas tem uma passagem dentro desse contexto aqui que eu ministrei há mais ou menos uns 15 anos atrás, onde Isaac, quando ele está tocando sobre Jacó para poder abençoá-lo, ele fala algo e ele diz assim: as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ainda havia uma dúvida, mas ainda assim ele foi abençoado. E aí, diante de todo esse cenário, de toda essa situação, mostrando quem era Jacó, como Jacó, ele errou, ele falhou, como eu e você, como ele era um homem comum, como eu e você. Nós sabemos que diante dessa situação, se Jacó mudou, todos nós podemos mudar. Mas nós sabemos que essa mudança, ela só se dá, ela só é possível através da fé. Por quê? Porque a fé foi o que transformou a realidade, a vida e a história de Jacó. E tem uma frase do Bill Johnson, que eu gosto muito também, que diz o seguinte: a fé ofende tudo o que é paralisia. A fé, ela ofende tudo que é paralisia. E Deus, ele te criou para que você chegue até o fim, para que você cumpra o seu propósito.
E o seu propósito, ele não termina aqui, ele não termina agora. Deus ainda tem muitas coisas para realizar através da sua vida. Deus tem muitas coisas para poder realizar através da minha vida. Às vezes pensamos que todos estão muito bem e que nós estamos mal, não é assim? Muitas vezes nós olhamos para a vida das outras pessoas e nós pensamos assim: poxa vida, será que é só eu que estou passando por isso? Será que é só eu que erro tanto, que sou tão falho? Mas não é. Lembre-se de uma coisa: todas as pessoas que você conhece, elas temem alguma coisa, elas amam alguma coisa, e elas também perderam alguma coisa. É fato. Quando você acredita que Deus, ele pode mudar a sua realidade, em primeiro lugar você vence as limitações. Exatamente. Todos nós temos tanto aptidões, que Deus nos formou assim, dons, mas também nós temos limitações. E muitas vezes somos paralisados, acreditamos que não podemos viver o propósito de Deus, que não podemos viver tudo aquilo que Deus nos criou para viver, porque identificamos em nós mesmos as nossas limitações. Mas quando você acredita que Deus, ele pode mudar a sua realidade, você em primeiro lugar precisa vencer as suas limitações. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 25, versículo de número 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia em tendas. Perceba aqui que o perfil de Esaú era um e o perfil de Jacó era outro. Esaú, ele tinha habilidades e competências que Jacó não tinha. Mas para que Jacó, ele pudesse viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele precisou vencer as suas limitações. Quando nós olhamos aqui para a descrição do perfil de Jacó, nós vemos que Jacó, ele era o quê? Um homem que vivia em tendas e que cuidava do rebanho. Mas quando nós olhamos para a realidade do final da história da vida de Jacó, nós vemos que ele venceu as suas limitações. Ele cresceu, ele desenvolveu. E quando nós falamos de limitações, quando nós falamos de perfis, eu lembro das Paralimpíadas. As Paralimpíadas é um grande exemplo de como nós podemos vencer as nossas limitações. Quando você olha para um homem que não tem braço e que não tem perna, mas que está dentro de uma piscina nadando numa velocidade que muitas pessoas que têm todos os membros superiores e inferiores não conseguem, você vê que aquela pessoa ali, ela está superando as suas limitações, ela está vencendo as suas limitações. Muitas vezes nós nos deparamos com esses atletas paraolímpicos que também têm limitações não apenas físicas, mas também psicológicas, e estão ali rompendo, vencendo, e estão vivendo coisas extraordinárias. É assim que Deus nos chama. Esse é o desafio. Você não pode parar na sua limitação, você precisa vencer a sua limitação. Se a cada dia que passar você der um passo a mais, você cresceu um pouquinho mais, você se desenvolveu um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai viver novas experiências, um novo de Deus na sua vida, e você vai ser ricamente abençoado. E quando nós olhamos então para Jacó e para Esaú, nós vemos exatamente isso. Um homem que era perito no campo e o outro homem que era pacato, que habitava em tendas. Mas aí nós sabemos então que Jacó, ele sai fugido de Canaã, e ele tem então que desenvolver novas habilidades, ele tem que vencer as suas limitações. E Jacó, quando ele chega lá na Síria, e ele vai trabalhar com Labão, o seu sogro, que também era um parente, nós vemos que ele se torna um homem perito no campo. Nós vemos que ele se torna um homem que vive uma outra realidade daquela que ele vivia quando morava com seus pais.
ele venceu a sua limitação. A própria personalidade de Jacó já não era favorável para o destino que ele iria viver. Tudo era contrário, mas ele conseguiu se desvencilhando da família dele, que era uma família disfuncional. E nós sabemos então que ele decidiu cooperar com Deus. Aqui está um grande segredo. Você quer vencer as suas limitações? Decida cooperar com Deus. Quando Jacó ele decide cooperar com Deus, no processo ele conquistou, ele cresceu, ao ponto em que tudo aquilo que estava na sua vida paralisado por causa do pecado, dos erros, ele voltou e acertou. Ao ponto que Jacó, ele agora se torna o progenitor direto da nação de Israel. Através da vida de Jacó nasceram os 12 filhos, e que se tornaram então e se transformaram nas 12 tribos de Israel. Olha a realidade desse homem sendo transformada. Olha ele vencendo as limitações dele. E aí eu pergunto para você e você. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo e eu. Quais são as nossas limitações que nos impedem de mudar? Quais são? É nessa hora que você precisa então fazer um diagnóstico. Quais são as minhas limitações que me impedem de mudar? De repente pode ser o seu contexto familiar, de repente pode ser as suas feridas emocionais, eu não sei. O seu histórico de vida familiar, o vazio da sua alma. Mas é fato que nós estamos no mês de fevereiro, no ano de 2022. E esse é o ano do novo na nossa família. E eu tenho certeza que esse também é um mês, é um tempo para mudanças, para você viver uma nova realidade em sua vida. Quando você acredita que Deus tem o poder de te mudar, segundo, você treina seu coração para a obediência. Exatamente. Um coração obediente é um coração que foi treinado a ser obediente. A obediência ela não acontece da noite para o dia. Você está acostumado a viver na desobediência, você está acostumado a praticar isso diariamente na sua vida, e aí você dorme, no outro dia você acorda obediente. Não. Você vai treinando. E tem uma canção muito linda que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Você precisa treinar o seu coração para que ele seja um coração obediente. Olha o que diz aqui Gênesis 28, 1 e 2, e também o versículo de número 10. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, seu tio. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Jacó, ele podia ser tudo, ele podia ter sido tudo, ele podia ter enganado, mentido, ele podia ter feito coisas terríveis, mas ele tinha algo de positivo. No geral, ele optava em obedecer, mesmo que se desse mal no final. Nós sabemos que, diante de um acordo que ele fez com Labão, de trabalhar 7 anos para casar com Raquel, lá no final, ele se casou na verdade com Lia, mas ele obedeceu ao acordo. Jacó tinha algo que nós precisamos ter no nosso coração também. Jacó era um cara, ele era um homem que treinava o seu coração para a obediência. Então, quando o pai dele falou com ele, ele saiu, foi lá e casou com uma mulher daquela terra.
Quando então ele tem um acordo, ele cumpre o acordo, ele é obediente ao acordo com Labão. Labão engana ele, mas ele trabalha mais 7 anos e ele é obediente, até então que ele se casa com Raquel, que era a filha mais nova. Com o tempo ele foi refinado e passou a ser um homem com um grande coração. Quando você treina o seu coração para a obediência, com o passar do tempo você se torna um homem, uma mulher com um grande coração, um coração sensível a Deus, à voz de Deus. Obedecer protege e nos lança para oportunidades extraordinárias. Obedecer é uma chave que abre portas. Creia nisso, obedecer é uma chave que abre portas na sua vida. Agora guarda isso no seu coração, preste bem atenção. Toda mudança real será precedida pela obediência. Toda mudança real e verdadeira, ela é precedida pela obediência. Você quer seguir essa jornada em obediência a Deus? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo ao nosso coração nessa noite. Se você quer, tenha certeza que você vai, terceiro, receber com intensidade a manifestação divina. Quando você age com obediência, quando você tem um coração treinado e obediente, você recebe com intensidade a manifestação divina. É fato. Olha o que diz Gênesis capítulo 28, do versículo 11 a 13. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: meu Deus, que experiência maravilhosa. Quando você decide a viver, quando você tem um coração treinado à obediência, a viver em obediência, você então vive numa intensidade maior, numa intensidade diferente, a manifestação divina do poder de Deus. Tem uma frase do Bill Johnson que eu estou citando bastante aqui hoje nessa reflexão, que também fala muito ao meu coração, que diz o seguinte: a fé vê. Ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai, seus benefícios estão acessíveis a nós por meio da fé. É somente por meio da fé que nós vamos viver uma realidade divina, espiritual, intensa, diferente, nova. Jacó, ao longo dos anos, ele teve muitas experiências sobrenaturais com Deus, e isso mexeu com ele de uma forma profunda, de uma forma radical. Eu quero trazer à sua memória uma reflexão breve agora, e eu gostaria que você nesse momento trouxesse também ao seu coração aí as suas lembranças, todas as experiências que você já viveu com Deus, grandes experiências que você já viveu com Deus, aquela cura que você acreditava que não iria acontecer, que era o fim, aquela porta que você esperava e que Deus abriu de uma forma milagrosa, poderosa. Traga à sua memória essas grandes experiências que você viveu com Deus, e como isso mexeu com você de uma forma profunda e radical, ao ponto de você ficar assim, admirado, e de você então compartilhar, de você testemunhar do poder de Deus. Jacó também viveu essas experiências, isso mexeu com ele de uma forma profunda. Sabe, a fome e a sede que nós temos de Deus, ela precisa acontecer diariamente na nossa vida. Bill Johnson, ele tem uma outra frase também que diz o seguinte: a ausência do sobrenatural não consiste no fato de Deus não desejá-los para nós. O problema reside no espaço entre nossas
orelhas. Sabe o que Bill Johnson está dizendo aqui? É que muitas vezes nós passamos um longo período sem viver novas e experiências sobrenaturais com Deus. Mas não porque Deus não deseja manifestar o seu poder, não porque Deus não deseja que vivemos novas experiências sobrenaturais com Ele, mas o problema, ele consiste em nós, no nosso coração, na nossa mentalidade. Só que Deus nessa noite, Ele está te chamando para viver novas experiências sobrenaturais com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. Você quer ser transformado? Deseje e seja tocado pelos céus. Quarto e último, para que você viva o sobrenatural de Deus, você precisa assumir compromissos transformadores. Exatamente isso. Assuma compromissos transformadores. Olha o que diz Gênesis do 28, 19 a 22. Então Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Faça um voto com Deus nessa noite. Faça um novo compromisso com Deus. Assuma um novo compromisso com Deus, mas ele precisa ser um compromisso que vai transformar a sua vida. Quando nós assumimos compromissos transformadores e cumprimos esses compromissos, é fato que Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Ele cumpre com a sua palavra. Todas as vezes em que Deus, Ele não se manifestou, em que o propósito, a vontade e as promessas dEle não se cumpriram sobre a vida de qualquer homem na face dessa terra, foi porque o homem quebrou esse compromisso. Foi porque o homem não cumpriu esse compromisso. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele vela em cumprir as suas promessas. E Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então se comprometa com o Senhor. E é fato que um grande homem assume compromissos grandes enquanto ele ainda é pequeno. De repente você vai olhar para a sua realidade e vai falar assim: não, mas eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão despreparado, eu me sinto tão... Mas um grande homem, ele assume um compromisso quando ele ainda é pequeno. É fato. Você precisa resolver as pendências do seu passado. E agora não mais Bill Johnson, mas Bill Harbus. Ele tem uma frase que diz o seguinte: a exposição das mentiras que alimentam os nossos temores costuma ser metade da batalha ganha. Sabe aquilo que ficou lá no passado, mal resolvido? Sabe aquilo que está oculto? Sabe aquela área da nossa vida que é a área oculta que eu falei lá no início? Que nós sabemos, mas nós não permitimos que ninguém mais saiba. É exatamente isso que Bill Harbus está dizendo aqui. Ele fala assim que quando nós expomos as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade, isso não nos torna fracassados, mas de fato nós estamos dando um grande passo, ao ponto que ele fala assim que quando nós fazemos a exposição disso para Deus e resolvemos essas pendências, metade da nossa batalha ela já está ganha. Ao ponto que quando guardamos isso nos prende, nos aprisiona e não permite que possamos avançar e conquistar. Viva o seu verdadeiro destino.
Não se contente com nada menos que o céu. Não se contente com nada menos que o céu. Você quer ser transformado em 2022? Eu quero, eu preciso e eu vou ser transformado por Deus em 2022. Que Deus cumpra em mim tudo aquilo que Ele tem que cumprir, custe o que custar. Então eu quero desafiar você, e agora nós vamos fazer um exercício para nós finalizarmos essa reflexão na noite. E você precisa pedir para Deus: cria, Deus, em mim, gera em mim a minha melhor versão. Isaías 44, versículos 21 e 22, tem uma passagem lá, que é uma menção a Jacó. E nós sabemos que a realidade de Jacó ela foi mudada ao ponto que Deus mudou até o nome de Jacó. Ele deixou de se chamar Jacó e passou a se chamar Israel. Ele deixou de ser um suplantador, um enganador e passou a se chamar Israel. E lá em Isaías 44, 21 e 22, lá diz o seguinte: lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Eu vou ler novamente, mas eu vou colocar agora, ao invés do nome de Jacó, eu vou colocar o meu nome. Exemplo, lembre-se disso, ó Rodrigo, e você também vai colocar o seu nome. E agora, essa realidade, essa verdade que foi estabelecida sobre a vida de Jacó, que é a palavra de Deus, ela também vai ser estabelecida sobre a sua vida e sobre a minha vida. Você crê nisso? Amém? Vamos fazer esse exercício? Então vamos lá. Lembre-se disso, ó Rodrigo, pois você é meu servo, ó Rodrigo. Eu fiz, você é meu servo, ó Rodrigo. Eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Você está totalmente perdoado. Como se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Essa é uma realidade da palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. E para finalizar, a palavra de Deus nos fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. E essa também é uma palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida. E diz assim: nunca tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Aqui é a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, aos filipenses. E nessa noite é a palavra de Deus, segundo o seu servo Rodrigo, para a Igreja Batista Novo Alvorecer, para a sua vida, para você que está nos acompanhando e recebendo essa palavra no seu coração. Então receba, que a sua vida seja completamente transformada. Amém? Aqueça o seu coração, porque nós estamos finalizando agora a terceira ministração, mas na próxima quarta-feira, na Escola da Fé, você vai receber uma mensagem inédita, exatamente. E o tema dessa mensagem é: perdoar pelo poder da fé. E nós vamos falar um pouco sobre a vida de José, um dos filhos de Jacó, que agora é um assunto para a próxima mensagem. Se você foi abençoado com essa mensagem, no seu coração, com essa verdade, feche os seus olhos aí agora, que eu quero orar com você, quero te abençoar mais uma vez, e nós estaremos então finalizando. Pai, muito obrigado, porque nessa noite nós reconhecemos o quanto nós precisamos mudar. E nós sabemos que a mudança ela só é possível pelo poder da fé.
quando acreditamos que o Senhor tem um futuro maravilhoso para cada um de nós, quando acreditamos que a Tua vontade sobre as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e que mesmo diante das adversidades, que mesmo diante das dificuldades, nós escolhemos, nós decidimos avançar em fé, nós decidimos ser a nossa melhor versão. E tudo isso só é possível com a ação do Teu Santo Espírito em nós, com a Tua presença, porque nós sabemos que a fé, ela não é a ausência de dúvidas, mas sim a presença da crença que nós temos no Teu propósito, na crença que nós temos no Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Ó Pai, abençoe a vida de cada um que está recebendo essa palavra nessa noite, abençoe o lar e a família que ele representa, e que as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem e não acrescentam dores, elas sejam, meu Pai, nessa noite, meu Pai, derramadas sobre a vida de cada um. Essa é a oração que nós fazemos no santo e poderoso nome de Jesus. Queridos, se você quer nos conhecer melhor, entre em contato conosco no telefone DDD 31 98788 7200. Estamos aqui para poder caminhar com você. Se você está buscando uma família espiritual, uma família da fé, para poder pertencer, esse é o lugar. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória. Eu fico por aqui e até mais.